Meus amigos, a CD Projekt Red confirma que o Cyberpunk 2077 está utilizando o DLSS potencializado pelos Tensor Cores da NVIDIA. Vamos falar também sobre anúncios pendentes ainda para o Switch 1 e Switch 2. Segundo o Nash Widow, temos várias surpresas que podemos esperar e anúncios direto do aplicativo do Nintendo Today que a Nintendo deve fazer pra gente de jogos de Nintendo Switch 1 e Nintendo Switch 2 e alguns para esse ano ainda. Fire Emblem The Secret Storm chega ao Nintendo Switch Online Expansion Pack simplesmente do nada esta madrugada, juntamente com a trilha sonora de Fire Emblem Engage. Assassin's Creed Shadows é classificado para o Nintendo Switch 2 pela PEG. Star Wars Outlaws vai chegar também ao Nintendo Switch 2 aí. E temos aqui a confirmação que a FNAC afirma que a pré-venda do Switch 2 na França atinge nível histórico e a rede anuncia a abertura de 10 lojas à meia-noite no dia do lançamento do console, meus amigos. Vamos falar sobre isso e muito mais após dessa vinheta. Bora lá! Antes de começar, deixa eu te falar que esse vídeo está sendo apoiado pelo Nintendo Barato. Pra quem não conhece, pessoal, o Nintendo Barato é um site onde reúne as melhores ofertas de Nintendo, seus acessórios, jogos e até colecionáveis. O site é atualizado de hora em hora. E não se preocupe porque todos os links que tem lá vão te levar para lojas confiáveis. E fique bem atento que também tem os canais do Telegram e do WhatsApp, onde tem diariamente praticamente informações de novas promoções. E todos os links estão aqui na descrição. Bora pro vídeo! Fala pessoal do Sou Nintendista! Eu sou Thales Oliver, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E antes de a gente começar esse vídeo, você vai deixar o seu like, vai se inscrever nesse canal, porque é muito importante pra gente crescer aí. Já estamos chegando a quase a marca de 2.100 inscritos. Seguinte, galerinha, hoje nós temos muitas coisas pra gente falar no vídeo de hoje. Algumas coisas foram coisas que eu compilei do que aconteceu no final de semana. Foi um final de semana até bastante movimentado, porque normalmente não tem muitas notícias aí pra trazer, né? Mas agora com esse negócio de Switch 2... várias coisas foram saindo aí durante o final de semana, inclusive ontem, e tem algumas coisas também que eu não consegui compilar aqui agora pra vocês, porque senão esse vídeo ia ficar gigante, ia passar com certeza aí de 20 minutos, então eu vou picotar e vou trazer algumas coisas que aconteceram ontem aí, inclusive hoje, depois que sair esse vídeo, no vídeo de amanhã, beleza, galera? Então, vamos lá, sem ir embora para mais notícias. Seguinte, vamos falar aqui, antes da gente falar de Nintendo Switch 2, tá? Porque é o tema principal desse vídeo. Algumas coisas aí referente ao Nintendo Switch Online, tá? No Nintendo Music ficou disponível a trilha sonora de Fire Emblem Engage, que é um jogo que ficou disponível aí no console em janeiro de 2023. E são um total de 182 faixas disponíveis, tá? São bastante trilhas do jogo ali, né? Normalmente, né? Dependendo ali do escopo do projeto, do tamanho do jogo, né? Tipo um Zelda da vida, normalmente as trilhas sonoras do Nintendo Music contam com poucas faixas, né? Porque depende do jogo. O jogo de Nintendinho, por exemplo, às vezes não passa nem de 15 ou até mesmo 10 faixas, né? Inclusive, alguns jogos de Nintendo 64... depende ali, por exemplo, Zelda Ocarina of Time, temos uma trilha sonora vasta, bastante rica, né? O Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Inclusive, eu noticiei aqui pra vocês que o Kirby and the Forgotten Land ainda vai receber mais trilha sonora ali, mais faixas, porque a gente vai ter a versão ali com uma DLC, né, o mundo, a Star Cross The Worlds, que chega no Nintendo Switch 2 em exclusivo, né, já falei isso aqui pra vocês no canal, tá? E a pergunta que fica pra vocês responderem aqui nos comentários: vocês jogaram Fire Emblem Engage? Vocês acham esse jogo melhor do que o Three Houses, ou vocês ainda acham que o Three Houses ainda é insuperável em relação ao Engage? Deixa aqui nos comentários pra gente falar sobre isso. E, gente, simplesmente do nada, já que a Nintendo anunciou aí o Fire Emblem Engage no Nintendo Music, veio acompanhando uma atualização do Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack do The Secret Storms, que era o que tava faltando lá do Game Boy Advance, tá? Lembrando que pra fazer esse update você precisa ter a assinatura ativa e o Expansion Pack, porque o Game Boy Advance é exclusivo
para o Expansion Pack, beleza, galera? E aí faltam, basicamente, né, gente, 2 Fire Emblems, né? Alguns já veio até, inclusive, lá pro Japão, na Nintendo eShop, né? Mas, tipo, no Switch Online ainda não apareceu o Gaiden de Nintendinho e nem o Thresher 776 de Super Nintendo, né? Então, basicamente, dos clássicos aí, a gente já vai estar recebendo todos os Fire Emblems. Inclusive, já está confirmado, né, o do GameCube pra chegar, né, no GameCube Classics lá do Nintendo Switch 2, né, que é o Path of Radiance, né? Então, galera, o que foi bem curioso é que a gente teve esse update numa segunda-feira, né? Já aconteceu sim, inclusive, se não me engano, os Donkey Kong Lands, eles apareceram aí na segunda-feira, só que me leva a entender por que a Nintendo não fez esse update da quinta pra sexta, que é o padrão normalmente que ela vem fazendo, né? Eu chuto dizer pra vocês que da quinta pra sexta-feira, tá? Eu acho que a gente vai receber o update do sistema operacional do Nintendo Switch 1, tá? Pra gente receber as funções dos cartões de jogo virtuais, tá? Que é uma funcionalidade nova que tá chegando aí, vai estar disponível também no Nintendo Switch 2, que é aqueles cartões, basicamente, que nem um cartucho, né? Físico, vai virar digital, basicamente assim quando você baixa da eShop, tá? Não é propriamente você pegar teu cartucho e convertê-lo em digital, não é bem assim, tá? Tem um vídeo exclusivo, se você tiver dúvidas sobre isso, aqui no canal falando sobre os cartões de jogos virtuais. Logo que estiver disponível essa funcionalidade, eu vou trazer aqui pra vocês no canal, na prática, inclusive, que eu já tô com outro Switch aqui emprestado da minha irmã, o Switch Lite, pra gente testar junto como é que vai funcionar tudo aí, tá? Mas na teoria já tem as informações pra vocês. Gente, vamos agora, falando de Nintendo Music, tá? Aqui que a gente acabou de falar. Tivemos recentemente a alteração aqui da logo, né, do aplicativo, a estilização, né? Agora o Donkey Kong, deixa eu colocar do lado aqui. A Nintendo tá atualizando, né, o mod de alguns personagens, principalmente da franquia Mario. E o Donkey Kong novo agora faz parte ali da parte principal do Nintendo Music, né? A imagem. Então essa era a antiga, essa que a gente conhece do Donkey Kong, depois ali sei lá, do Wii, do GameCube exatamente, e essa é a nova versão remetendo muito ao DK lá do Nintendinho, né, dos anos 80. E não só foi o DK, a gente também teve uma mudança do Mario, agora a gente tem bastante detalhes aqui, principalmente do macacão dele, dá pra ver, os detalhes aqui era algo mais liso, né, tem alguns jogos do Mario que já são assim, com esses detalhezinhos, né, atuais, né, mas basicamente não mudou muita coisa em relação ao rosto dele, foi mais os detalhes aqui do sapato, aqui também tá mais brilhoso, aqui tá com um sombreamento melhor, enquanto que aqui não, tá diferente, tá? Então, foram interessantes essas mudanças, tá? Eu peguei isso aqui do Portal Super Mario, sigam lá o Portal do Super Mario, que é dirigido pelo Rafael Guedes, ele posta bastante coisas ali sobre a franquia Super Mario, os jogos e tal, curiosidade. Tem outros portais também lá, dá uma olhadinha e fala que vocês estão seguindo a parte aqui do canal Sou Nintendista, beleza? Amigos, vamos falar sobre Switch 1 e Switch 2, certo? Olha só isso aqui que interessante. O Nash Widow, que é conhecido como ele lá na lista Delix, tá? Ele colocou uma coisa muito interessante aqui referente ao aplicativo Nintendo Today, tá? Porque ele disse basicamente que alguns anúncios estariam pendentes, tanto de Switch 1 e tanto de Switch 2, para serem feitos diretamente pelo aplicativo Nintendo Today ali, pela Nintendo, né? E tem sido um aplicativo muito legal, porque a gente tem descoberto bastante coisas ali, detalhes de alguns jogos, a Nintendo tá colocando diariamente infos lá do DK, do Mario Kart Worlds, inclusive você tem como ativar lembretes ali, por exemplo, do Switch Online, do Nintendo Music, que aparece lá no calendário. Você tem que ativar essa opção de alguns serviços, eventos de jogos também, pra você descobrir, de Animal Crossing, F099, enfim. Então, seria algo interessante, já que a Nintendo ela faz, por exemplo, o Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, ela anunciou, não lembro se foi em novembro ou dezembro, acho que foi em novembro, ali, ela fez uma Twitch Direct, literalmente liberou, né, o trailer no YouTube e o Twitch, né? E agora ela poderia formalizar isso de uma forma diferente pelo aplicativo do Nintendo Today. E pelo que o Nash Widow falou aqui, um jogo surpresa com lançamento ainda neste ano para o Nintendo Switch 2. Que jogo seria esse, né? Deixa eu ler tudo aqui que a gente vai comentar sobre. O anúncio de um jogo importante para 2026 para o Nintendo Switch 2 e 2 anúncios de jogos para o Nintendo Switch 1 ainda para 2025. Porque assim,
Depois de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition com data não temos nada, né? Temos 4 jogos aí, na verdade 5 jogos pendentes pro Nintendo Switch aí, vamos contar, né? Temos Metroid Prime 4 e Pokémon Legends aí pra esse ano, mas sem data. O Metroid Prime 4 pode vir a qualquer momento, Pokémon Legends EA, ele pode chegar entre outubro a dezembro ali, mais ou menos. Temos Rhythm Raven e Tomodachi Life pro ano que vem. E também temos Pokémon Champions, que a The Pokémon Company anunciou ali na Pokémon Presents, que ocorreu agora, né, em fevereiro. Então já temos o anúncio aí pra 2026 também, né? E deve chegar pro Switch 2 também esse jogo, tá? Só que 2 anúncios de jogos para Nintendo Switch 1 ainda para 2025, eu acredito que pode ser o Kirby Planet Robot e Metroid Prime 2 mais 3, ou só o Metroid Prime 2, depois o Metroid Prime 3, ali no meio, um pouquinho mais do ano, antes de chegar o 4. Não sei, tá? Mas a gente ainda tem coisa do Switch 1 para esse ano de 2025. Um anúncio de jogo importante para 2026 para o Nintendo Switch 2 deve ser alguma bomba, algum first party, de repente, não sei, Animal Crossing, ou até Splatoon 4. Acho certo o Splatoon 4 ele aparecer ali no meio do ano que vem. Um jogo de Summer Holiday ali, basicamente, tá? Então, eu acredito que pode só ser sim. E aqui um jogo surpresa com lançamento ainda neste ano para o Nintendo Switch 2. Que jogo é esse? Gente, eu não acredito que a Nintendo vai lançar um Mario 3D ainda pra esse ano, tá? Porque acho que tá muito apertado. É um jogo que ela pode usar de cartada pro próximo ano fiscal. Se ela não lançar agora, pode ser esse jogo de 2026 ali, que ela deve fazer. Eu acho que, até parando pra pensar, o Mario vai fazer 40 anos, né? Em setembro. Pode ser que a gente nem tenha uma Super Mario Direct de 40 anos, mas pode ser alguma coisinha ali no Nintendo Today que ela deve anunciar. Então isso pode estar referente a Mario e a gente não sabe, né? Lembrando que tem filme do Mario ano que vem, então a Nintendo deve usar do hype pra isso. Já temos DK, cara, temos Kirby, Metroid, Donkey Kong, Mario Kart que a Nintendo separa, Kirby Riders. Tem tanta coisa pra esse ano pro Switch 2, porque eu acho que já tá conturbado pra Mario, né, nesse ano de 2025. Acho que pra 2026 deve aparecer alguma coisa aí, tá? Entre outras coisas mais, tá? Então, ainda é um pouco subjetivo. Vamos ver como é que vai fazer isso. Tô um tanto curioso pra saber. Então, já é melhor você baixar o aplicativo Nintendo Today e abri-lo toda manhã ali quando você acordar, pra você ficar a par de tudo que a Nintendo tem postado. Beleza, pessoal? Vamos falar sobre a polêmica, sobre Mario Odyssey. O que aconteceu com Mario Odyssey aí, basicamente, que a galera deu uma confundida. Foi publicado, deixa eu até... Nem tinha preparado aqui a imagem aqui pra vocês. Eu vou colocar aqui, deixa eu duplicar, porque essa informação, né, o pessoal acabou divulgando aí e devia tomar um pouquinho de cuidado. O que aconteceu? Foi recente essa imagem do Mario Odyssey, que a Nintendo saiu divulgando por aí, em alta qualidade e tal. Aqui do lado você consegue ver um comparativo da versão do Nintendo Switch 1 do jogo. E a galera já começou a hypar, meu Deus, é um update gratuito, isso aqui, não sei o que, é uma Nintendo Switch 2 Edition e tal, o que acontece e tal. Só pra vocês verem. Então dá pra ver notavelmente que o jogo está bem mais bonito nessa versão nova que a Nintendo está compartilhando por aí. Ela não falou nada de Nintendo Switch 2, tá, gente? Isso aqui é só um comparativo pra vocês verem do que a galera postou. Essa de fato é do Switch 1, essa é a imagem nova que a Nintendo colocou aí nas redes sociais. Inclusive já fomos alertados aí, né, nós produtores de conteúdos, que a Nintendo já divulgou outras vezes outras imagens em alta qualidade de Super Mario Odyssey, tá? Diferente da versão do Switch 1. E aí, eu queria falar uma coisa pra vocês, porque a galera falou sobre os updates gratuitos, que esse jogo vai ter um update gratuito aqui, então vai melhorar o gráfico e tudo mais. O que eu tenho a dizer pra vocês é que a Nintendo já disse que essas atualizações gratuitas são pra jogos selecionados que visam corrigir principalmente ali a performance e que podem melhorar. Ela não garante que vai melhorar a performance se ele fazer milagre. Que podem melhorar a performance ou simplesmente adicionar a função do Game Share. Vários jogos vão ter esse recurso do Game Share que a Nintendo anunciou, que tem vídeo aqui no canal explicando mais pra vocês, dos compartilhamentos de jogos. Então, alguns estão cotados pra isso aí, como vocês podem ver o Clubhouse, Zelda Link's Awakening, X of Wisdom, principalmente Scarlet e Violet precisam mesmo melhorar a performance ali, tá? Eu acho mais certo, se for ver alguma coisa de Mario Odyssey, uma Nintendo Switch 2 Edition, que a Nintendo deve anunciar aí
Mas pro aniversário ali do Mario e tal, acho que faz sentido com uma DLC nova e tal. Agora, update gratuito, que visa melhorar esses gráficos e tal, de novo, diferente de upscaling. Eu acredito que nativamente no Switch 2, um upscaling pode ocorrer e tal, mas uma melhora gráfica, igual a gente viu do Zelda Breath, Tears, do Kirby mesmo ali, Forgotten Land, eu acho dificílimo. Então não esperem pra vocês não se decepcionarem. Então acalmem o coração em relação a isso aí. Beleza, galera? Então era isso que eu queria trazer pra vocês e referente à coisa do Mario. E só uma coisinha aqui pra mostrar pra vocês é que... Deixa eu ver se vocês vão conseguir ouvir. Deixa eu ver se dá pra ouvir vocês. Calma aí. Ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ó. Isso aqui é o novo barulhinho de acoplamento dos Joy-Cons. Deixa eu colocar pra vocês. Ó. Ó lá. Pera aí, saiu aqui. Aqui. Ó, pronto. Vou colocar aqui pra vocês verem que foi uma imagem que a Nintendo acabou compartilhando aí no Nintendo Today, ó. Ó. É um outro cliquinho. É um clique meio que com tapa. É um intermediário, não é assim, pá. Também não. Basicamente, vocês conseguem ouvir aí, né? Então tá diferente. E o mais engraçado é também o no Grip, ó. No Grip eles foram compartilhados aqui e que eles vão colocar, ó, e faz um barulho similar. Deixa eu aumentar mais pra vocês. Aí, ó. Também mais outro, ó. Pá! Também tem outro, né? Então, esses são os novos barulhinhos aí que a gente vai ver por bastante tempo, tá? A Nintendo divulgou isso aqui pelo aplicativo do Nintendo Today. Pessoal, olha, saiu informações aí sobre o Pro Controller do Nintendo Switch 2, tá? Saiu recentemente, foi ontem essa informação de que o controle traz bateria de 1070 mAh para cerca de 40 horas de uso e pesa 235 gramas contra 246 gramas do antecessor, né? E ainda um carregamento completo 50% mais rápido que o modelo anterior, tá? A gente tem bastante coisas referente aí ao Nintendo Switch 2 e também o Pro Controller, diferenças entre o Pro Controller do Switch 1 e do Switch 2, novidades também que foram reportadas por aí. Algumas delas eu trouxe aqui pro canal, então vou fazer o seguinte, tá? Já tô trazendo essa informação aqui pra vocês já saberem em relação à bateria, o peso aqui do Pro Controller. Entretanto, o que eu vou fazer aqui com vocês eu vou fazer um vídeo daqueles que vocês gostam da série Tudo que você precisa saber referente ao Pro Controller do Switch 2, tá? Já vou preparar esse vídeo, deve sair ainda essa semana. Vou trazer bem mais detalhes pra vocês referente ao Pro Controller, porque se eu for fazer tudo aqui agora pra vocês, vai dar um vídeo de 40 minutos. Então, só tô trazendo essa informação aqui pra vocês saberem o que aconteceu ontem aí, referente ao carregamento completo do console, que é 50% mais rápido, o peso que agora tá um pouquinho mais leve e também que demora cerca de 40 horas de uso, cada vez se aproximando mais ao Pro Controller lá do Nintendo Wii U. Beleza, galera? Então podem esperar esse vídeo aí. Gente, vamos falar de third party aqui rapidinho? Olha só, Assassin's Creed Shadows, que saiu esse ano, né? Inclusive no mesmo dia do Xenoblade Chronicles X, né? No dia 20 de março. Ele foi classificado para o Nintendo Switch 2 pela PEG, tá? Que é o órgão regulador europeu. Aquele negócio que aparece, aquela classificação no início de Nintendo Direct, né? PEG 18, que vocês ficam zoando. A gente fala, ih, vai ter jogo adulto aí. Mas enfim, isso aqui não espanta ninguém, porque já havia vários rumores referente a esse jogo, que o Assassin's Creed Shadows estaria chegando ao Nintendo Switch 2, e aí a gente teve agora a classificação do jogo pela Europa, né? Vaza muito negócio de classificação, a gente sabe que o jogo acaba vindo, né? Muito também na Nova Zelândia, até na Coreia, e agora aí na Europa já saiu de que o jogo está sendo classificado para o Switch 2, beleza, galera? Então vamos ficar atentos, não temos ainda informações propriamente de quando sairia esse port aqui, mas assim que sair alguma coisa eu trago aqui para vocês, tá? E pessoal, o que tivemos confirmação é que o Star Wars Outlaws, ele vai chegar no dia 4 de setembro, ainda esse ano no Nintendo Switch 2, e foi uma polêmica, né, porque tem uma galera falando que o jogo tá com alguns problemas e visualmente você olhando rodando no Nintendo Switch 2, eu acho, novamente, que ainda é muito cedo pra julgar, né, esse aqui é um primeiro trailer e tal, e não é nem um Switch de verdade isso aqui, só pegaram um trailer e enfiaram ali, então vamos esperar pra gente ver como é que vai estar a performance
desse jogo aí no Nintendo Switch 2. Eu acredito que mais otimizações vão ocorrer aí durante o ano, mas já fiquem sabendo, foi um jogo que lançou, foi ano passado, né? Se eu não me engano foi em agosto, mas sei que foi ano passado. Mas ele vai estar disponível aí no Nintendo Switch 2 no dia 4 de setembro. Beleza, pessoal? E uma coisa muito louca, eu sempre falo pra vocês tomarem cuidado com o que vocês leem aí nas redes sociais. E dessa vez, eu acho que a Digital Foundry tá saindo falando várias coisas ali, sem muito embasamento, entre outras coisas mais. E dessa vez, o que aconteceu, meus amigos? Simplesmente a CD Projekt Red, ela fala sobre o DLSS no Nintendo Switch 2 em relação a esse jogo. Que sim, gente, já está confirmado. Eles falaram aqui, ó. Estamos usando uma versão de DLSS disponível para o hardware do Nintendo Switch 2, potencializado pelos Tensor Cores da NVIDIA. O jogo utiliza DLSS em todos os 4 modos, no modo portátil e docado, e as variações de performance e qualidade de cada, galera. Simplesmente isso aqui, né? Isso aqui não espanta ninguém, né? Muita gente já tinha ido lá testar o Cyberpunk do Nintendo Switch 2, lá no evento de Nova York, né? Outras pessoas também testaram em outras partes aí do mundo, né? E muitas pessoas que também conversaram com os desenvolvedores, né? Eles falaram do objetivo, da meta deles para lançar esse jogo no Nintendo Switch 2, né? Sobre os problemas 40 FPS, né? Que a galera fala, 40 FPS, não é 60, que não sei o quê. E a gente tem que lembrar, né, sobre o VRR, né, que a tela do Switch, ela conta com 120 Hz, né, então basicamente ali você tem a divisão do frame do jogo e o frame rate que o console suporta. Então é basicamente uma divisão por 3, né, 120 Hz para 3, então dá 40 e faz o sync, né, a sincronização ali perfeita, né, então a gente notaria que o jogo estaria rodando a 60, né, como se fosse mesmo uma ilusão, vamos dizer assim, tá? Então a gente precisa esperar ver como é que vai ficar esse jogo. Então acredito que eles estão trabalhando duro nessa versão. E o que a galera jogou lá no evento do Nintendo Switch 2 Experience, gente, foi um port que foi feito em 7 semanas, gente. Então assim, vamos esperar, mas já saibam aí que a CD Projekt Red confirmou o DLSS com uso, tá? Do jogo pelo Nintendo Switch 2, beleza? E pessoal, olha só que eu quero mostrar uma coisa pra vocês muito louca mesmo. Vocês estão ligados no Paul Rudd, né, o Homem-Formiga? Simplesmente a Nintendo trouxe de volta pra fazer um comercial do Nintendo Switch 2. Pra quem não sabe, o Paul Rudd participou do comercial de 1991, lá do Super Nintendo, cara. Olha só, e a própria Nintendo lançou um comparativo ali da volta dele, cara. Isso é histórico, cara, maravilhoso, eu adorei muito o que eu vi. Porque, assim, Nintendo é nostalgia, né, vamos dizer assim. E a gente se sabe, né, porque teve aquela entrevista com os desenvolvedores, eles falaram que o Nintendo Switch 2 ele quase chamou Super Nintendo Switch, mas de acordo com algumas coisas que a Nintendo repensou ali, eles tiveram que alterar o nome ali. Já falou mais sobre isso aí, né? Mas só dela trazer, né, esse comercial do Super Nintendo e fazer como se fosse um remaster, um remake, eu diria um remake desse comercial, e agora com o Nintendo Switch 2, cara, bizarro. E aqui eles falando muito do Game Chat, né? Basicamente ali estão divulgando muito essa nova funcionalidade do Nintendo Switch 2. E não só isso, gente, a própria Nintendo, mas deixa eu mostrar pra vocês como é que está rolando aqui a divulgação do Nintendo Switch 2 em Portugal. Eu estava simplesmente no restaurante, tá? Essa gravação é minha, que eu fiz. Infelizmente, eu tinha começado a gravar, tipo, por 1 minuto e meio, mais ou menos, pra vocês. Só que eu apertei sem querer ali o botão e eu vi que só gravou esses 3 segundos aí pra vocês. Mas pra quem não sabe, quem fez essa que tava rolando é o jornal pelo canal SIC Notícias, tá? Durante o primeiro jornal. E eles estavam divulgando bastante sobre o Nintendo Switch 2 lá. Estavam mostrando detalhes sobre console, sobre os jogos. Até o Nintendo Switch Online GameCube apareceu lá. Tudo direitinho, sabe? E eu achei muito legal, porque eles estão divulgando bastante sobre esse console. Eu não sei a que ponto a Nintendo fez isso aqui em Portugal. Saíram comerciais no Nintendo Switch. Acredito que sim, tenha saído.
Mas o Nintendo Switch 2 tá vindo a todo vapor, botaram aí, chega em junho, botaram o comparativo de Metroid Prime 4, tudo aquilo que a gente viu na Nintendo Direct, né? As Nintendo Switch 2 Experiences também da galera testando, eles mostraram. Então, muito legal, né, ver isso aqui e que, cara, esse console faça sucesso. Desejo tudo de bom pra ele, porque um console de muito sucesso significa bastante jogos chegando aí, né? E thirds também sempre apoiando, que a gente vê aí o caso do Nintendo Switch 1. Não de thirds, sempre que acredito que algumas thirds não chegaram ao Nintendo Switch 1, né? No primeiro momento foi porque a galera não confiava tanto se a ideia do console ia vender, né? Ali, mas acabou que o que conseguiram trouxeram. Acredito que mais coisas poderiam sim ter chegado, que rodaria perfeitamente, mas pelas limitações do hardware não chegaram. Mas agora no Nintendo Switch 2, gente, ó, vai vir third de massa, de massa, de massa. E, gente, pra a gente finalizar aqui, eu quero falar pra vocês referente à última notícia que saiu de última hora. A FNAC, ela afirma que a pré-venda do Switch 2 atinge nível histórico e é de anunciar a abertura das 10 lojas à meia-noite do dia 5 de junho, galera. Uma loucura, principalmente, cara, porque o console, a pré-venda dele, né, começou a esgotar rápido em alguns países aqui da Europa, né, aqui em Portugal, acho que na FNAC, na própria FNAC de Portugal, esgotou. Eu tinha comprado, minha compra foi cancelada, cara. Aí depois eu consegui fazer compra em uma outra loja, enfim, foi uma loucura, tá? E isso aqui veio do segundo Charlotte Massico, diretora de atividades de games de rede em entrevista ao periódico Frandroid. Os pedidos registraram um nível histórico logo nos primeiros dias, impulsionados em grande parte pelo pacote do Mario Kart World, que se tornou o mais popular dos consumidores. Massico afirmou que o valor do novo console não tem sido um entrave na decisão de compra dos games, que também demonstra grande interesse em acessórios com a câmera para o recurso do Game Chat. O peso dos acessórios é muito maior do que de costume, o que mostra que a comunidade quer adquirir todo o ecossistema do Nintendo Switch 2. Isso é muita verdade, cara. Eu já vi muitas pessoas nas redes sociais, inclusive galera daqui de Portugal mesmo, galera que eu tenho um contato aqui, e a galera quer comprar Pro Controller, Grip, o controle do Switch Online lá do GameCube, a câmera e tudo mais. Cara, tá uma loucura mesmo isso aqui. E apesar da expectativa de forte demanda, a FNAC se diz confiante nas alocações de estoque para o mercado francês e garante que todos os clientes com pré-compra confirmada serão atendidos. Caso haja risco de não cumprir a entrega do Day One, a rede fechará as reservas para preservar a confiança dos compradores. Muito legal isso aqui. E como parte das comemorações de lançamento, 10 lojas da FNAC em Paris, região metropolitana e principais capitais abrirão as portas à meia-noite de 5 de junho. Mano, meu sonho se isso aqui acontecesse aqui. Uma loucura, né? Então, vamos ver, né? Como é que vai ser isso. Se houver alguma filmagem, alguma coisa, eu vou trazer aqui no canal pra vocês. E lembrando que eu já fiz a pré-compra do meu console, como eu falei aqui. E eu vou trazer conteúdo pra vocês Day One sobre o console. Beleza, amigos? O vídeo foi longo, eu sei. Eu disse pra vocês que tinha muitas coisas, né? Teve um feriado aí e acabaram saindo várias coisas. Eu queria trazer o máximo de informações possíveis aqui pra vocês. Então, não me matem. Se inscreva nesse canal, deixe seu like e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau, galera.